Bom dia, agora 8 horas quase, né? 8 horas. Vamos fazer mais uma live, uma aula de pontes. Vamos tratar sobre o dimensionamento de armaduras transversais. Temos aqui um participante só. Você está conseguindo me ver aí? Não sei quem que é. O 82INHYV. Qualquer pergunta vocês podem me interromper, né? E qualquer dúvida pode me interromper e fazer qualquer pergunta aqui sobre o assunto, ok? Pode ser no chat também. Então, na aula de hoje a gente vai tratar sobre o dimensionamento de armaduras transversais, que seriam os estribos, né? Os estribos em uma viga, no nosso caso aqui a ponte, né? A longarina da ponte. Os estribos vão ter a responsabilidade de resistir aos esforços de cisalhamento, né? Então, como é que seriam esses estribos? Vamos aqui analisar uma viga de concreto, né? Por fora, quando olhamos uma viga, vemos somente o concreto, a armadura. Tanto a armadura longitudinal quanto a armadura transversal está no interior do concreto, né? O concreto seria responsável para resistir a esforços de compressão e a armadura interna seria responsável pela resistência aos esforços de tração, né? Então teríamos a armadura longitudinal dentro do concreto, resistindo a tensões de tração ou compressão, né? Dependendo do sentido do momento, você pode ter tensões normais de tração ou compressão na armadura. E também temos os estribos, que seria uma armadura distribuída ao longo do comprimento da viga. Ela teria dois ramos, né? Teria esse formato, estaria instalada de forma a conter no seu interior as armaduras longitudinais, né? E os estribos estariam ao longo do comprimento da viga. A área da armadura dos estribos seria a área da seção transversal de cada estribo, que tem dois ramos, né? Cada estribo aqui tem dois ramos. Então a armadura total que nós vamos calcular, que seria a armadura ASW, né? Ela seria a armadura total de da área da seção transversal dos dois ramos de cada estribo ao longo de 1 metro de comprimento da viga. Então temos aqui nessa figura, ao longo de 1 metro de comprimento da viga, temos 1, 2, 3, 4 estribos, né? Cada estribo desses teria dois ramos, né? Então a área total, considerando os dois ramos de todos os estribos ao longo de 1 metro de comprimento, seria a área ASW. Então, na verdade, nós vamos calcular uma área ASW sobre S, que seria a área ao longo de 1 metro de comprimento da viga, né? A taxa de armadura que nós vamos considerar, a taxa de armadura seria a relação entre a área da armadura e a área do concreto, né? A área da armadura representada pela letra ρ, né? A área da armadura transversal, a ρSW, é a relação entre a área da armadura total, né? ASW, a área ASW, que é a área da seção transversal de cada ramo, aliás, a área da seção transversal dos ramos, né? Cada estribo tem dois ramos, dos ramos de todos os estribos ao longo de 1 metro de comprimento. Então essa área da armadura é dividida pela área do concreto, mas não é a área da seção transversal, seria a área do concreto ao longo desse metro de comprimento, né? Então seria BW, que seria a largura da viga, né? A área BW vezes o comprimento da viga ao longo do qual os estribos se distribuem, né?
comprimento da viga. Então essa seria a taxa da armadura, né, ao longo de 1 metro de comprimento da viga, onde a área do concreto aqui seria a largura da viga vezes S, né? S seria 1 metro. Então essa seria a taxa da armadura que nós iríamos considerar aqui no projeto da armadura transversal, né? Continuando. Então como seria aí a tensão de cisalhamento atuante aí na viga, né? Vamos considerar aí uma viga engastada. Vamos verificar quais são os esforços na seção transversal, na seção AA dessa viga engastada, né? Sujeita a um carregamento concentrado na extremidade. Então, usando o método das seções, vamos usar as equações de equilíbrio para determinar os esforços atuantes na seção transversal, que seria o momento fletor, o momento M, né? Aqui o momento é negativo, né? Que a viga está em balanço. O momento interno na seção, que equilibra o momento causado pela carga P, teria esse sentido, né? Que seria um sentido negativo. Então esse momento causaria tração acima da linha neutra e compressão abaixo da linha neutra, né? E também teríamos aqui a força de cisalhamento V, né? Cada um desses dois esforços vai causar na seção transversal um perfil de tensões, né? A força de cisalhamento vai causar um perfil de tensões de cisalhamento, que teria esse perfil de variação, né? A tensão de cisalhamento é 0 nas extremidades superior e inferior, né? E tem uma variação parabólica, tendo seu valor máximo sobre a linha neutra da seção, né? Então aqui na linha neutra eu tenho o valor máximo da tensão de cisalhamento. Já o momento fletor causa um perfil de tensões normais, né? Com essa variação aqui, ó, né? Eu teria aqui uma variação linear com tensões normais de tração acima da linha neutra. Na linha neutra as tensões normais são 0, né? Que vão variando, diminuindo de valor até se anular sobre a linha neutra. Abaixo da linha neutra teriam tensões de compressão, né? Já que o sentido do momento negativo vai tracionar acima e comprimir embaixo, né? Então, comparando os dois perfis de tensão, nós vemos que aonde a tensão normal é máxima, a tensão de cisalhamento é nula, né? Ó, tanto para tração quanto para compressão, né? Onde as tensões normais são máximas, a tensão de cisalhamento é igual a 0. E sobre a linha neutra, onde a tensão de cisalhamento é máxima, a tensão normal se anula, né? Fazendo com que um esforço compense a ausência do outro, né? Mais ou menos por aí. Então aqui na seção transversal você tem 5 pontos, né? De 1 a 5. Nos pontos 1 e 2, nós temos aqui tensões de tração, né? No ponto 1, somente tensão de tração. Porque no ponto 1 lá o cisalhamento é 0, né? No topo, na extremidade superior da viga o cisalhamento é 0. Então só tem tensão de tração, que é a tensão de tração máxima, né? No ponto 2, já existe um pouco de tensão de cisalhamento aqui, né? No ponto 2. Então tem cisalhamento combinado com tensão normal, né? De tração. No ponto 3, a tensão normal é 0, então só tem tensão de cisalhamento, é onde a tensão de cisalhamento é máxima também, né? No ponto 4, existe tensão de compressão com tensão de cisalhamento. No ponto 5, só existe tensão de compressão, que é a tensão de compressão máxima, e o cisalhamento é igual a 0. Nos pontos 1 e 5, existe só tensão normal, né? O ponto 1 aqui é tensão de tração. Então o que vai resistir a essas tensões de tração seriam as armaduras longitudinais, já que o concreto não tem resistência à tração, né? No ponto 5, a tensão de compressão seria resistida pelo concreto, né? Agora no ponto 3, a tensão de cisalhamento seria resistida pelos estribos. Mas de que forma? Se a gente aqui substituir esse perfil, essas configurações de tensões em cada um desses 5 pontos, né? Pela configuração das tensões principais, nós teríamos essa configuração de tensões aqui, ó, né?
No ponto 3, as tensões principais, que são tensões que causam o mesmo efeito que as tensões de referência, conforme a gente viu lá em resistência dos materiais, né? As tensões principais mostram somente tensões normais máximas, né? Então você teria aqui duas tensões normais. Numa direção você teria tensões de tração, né? E na outra direção tensões de compressão, né? Então a tração seria resistida pelos estribos, né? Os estribos seriam tracionados, resistindo a essa tensão de tração, já que o concreto não tem resistência, né, para resistir a tensões de tração. E a compressão seria resistida pelo próprio concreto. Ok? Esse comportamento na viga pode ser associado a uma treliça, a gente chama de treliça de Morse, né? Essa treliça clássica, constituída de banzos horizontais, banzos verticais e diagonais, né? Os banzos horizontais superiores, aqui nessa viga biapoiada, estariam sujeitos a esforços de compressão, assim também como os banzos diagonais, né? Os superiores e os diagonais estariam sujeitos a tensões de compressão, representando aí a resistência do concreto, né? Já os banzos horizontais inferiores e os verticais estariam sujeitos a tensões de tração, que representariam aí a resistência do aço. Nos banzos inferiores, os vergalhões horizontais, os vergalhões longitudinais, né, armadura longitudinal, resistindo a esforços de tração, e os banzos verticais, a armadura dos estribos, né, que estariam também tracionadas, conforme as tensões principais, conforme a gente viu há pouco, né, que no meio da altura da seção, as tensões principais apresentam compressão e tração. A compressão resistida pelas diagonais de concreto comprimidas, né, e as tensões de tração pelos estribos. Ok? Alguma pergunta aí? Bom, eu estou dando uma aula particular, só tem um aluno aqui, se é que ele está me ouvindo, né? Não sei se ele está aqui. Eu vejo aqui um participante aqui no chat, na live. Não sei se ele está me ouvindo. Se estiver me ouvindo, por favor, pedir que se manifestasse aí para a gente poder interagir, né? Então, o roteiro de cálculo que a gente vai seguir vai considerar a compressão das diagonais comprimidas de concreto, né, e a tração nos estribos. Nós vamos verificar duas coisas, né? A compressão nas diagonais comprimidas, que seriam de concreto, né, e a tração nos estribos, que também trabalhariam em conjunto com o concreto, tá? Então são duas condições. A força de cisalhamento de cálculo, VSD, não poderia ser maior que a resistência à compressão nas diagonais de concreto, né? A resistência do concreto nas diagonais comprimidas, naquela treliça de Morse, né? Essa resistência à compressão seria esse parâmetro VRD2. E a outra condição seria que a força de cálculo de cisalhamento, VSD, que seria a VSD é uma ponderação entre a força a força de cisalhamento devido às cargas permanentes, mais a força de cisalhamento devido às cargas acidentais, VG permanente e VQ acidental, né? Essa ponderação é feita por coeficientes de majoração determinados pela NBR 6118, que é a norma de cálculo do concreto armado, né? Então essa é a força de cisalhamento de cálculo, VSD. Ela não pode ser maior que a resistência do material que constitui a estrutura, né? O VRD2 seria a resistência dos banzos comprimidos de concreto e VRD3 a resistência dos estribos, né? A tração. Só que a resistência dos estribos VRD3 ela seria uma soma da resistência do concreto, né? A resistência VC do concreto ao cisalhamento, mais a resistência do próprio estribo, VSW, né?
Já o estribo não trabalha sozinho nos esforços de tração, tem também aí a participação do concreto, da aderência do concreto à armadura do estribo, né? Então, na primeira condição, na verificação da compressão da diagonal de concreto, nós calculamos o VRD2 por essa expressão, né, que considera aqui a força, aliás, a tensão de cálculo do concreto, FCD, né, que seria o FCK dividido por 1,4, e a área, né, BW vezes D é a área de concreto, a área da seção transversal, né. Aqui temos esses coeficientes 0,27 e αV2, que são números que minoram, de certo modo, essa resistência VRD2. Né? O αV2 é um parâmetro adimensional e considera a tensão da resistência do concreto, o FCK do concreto, né? Dividido por 250. O FCK aqui tem que ser considerado em megapascais, né? E no cálculo da armadura transversal, que é a segunda condição, que considera a tração dos estribos, nós calculamos aí a área total dos estribos ao longo de 1 metro de comprimento da viga, ou ESW sobre S, né? Que seria medido em centímetros quadrados por metro de comprimento da viga. Vai considerar aqui o VSW, que seria a força de cisalhamento resistida pelos estribos, né? E também aqui no denominador a altura útil, né, 0,9 da altura útil, vezes o FYD, que é a tensão de escoamento do aço que constitui os estribos. Né. De onde sairia aí o VSW? O VSW sairia desta relação de equilíbrio aqui, ó. A força de cálculo de cisalhamento seria resistida pela força, pela contribuição do concreto, né, na resistência à tração, o VC, mais a resistência do próprio estribo, VSW, que a gente vai considerar aqui no dimensionamento da armadura, né? O VSW seria considerado aqui no dimensionamento da armadura ASW. Né? O que seria esse VC? Esse VC, para a flexão simples, né, seria igual a VCO aqui embaixo. O que é o VCO? O VCO considera aqui a resistência de aderência entre o concreto e a armadura dos estribos, tá? Seria 60% da tensão FCTD, que é a resistência de aderência entre concreto e armadura, vezes a área da seção transversal, que é BW vezes D. D é a altura útil, né? Então, calculado o VCO, nós consideramos que VCO é igual a VC, né, e substituímos aqui o VSD, uma ponderação dos esforços cortantes devido à carga permanente e à carga acidental. Né, e dessa expressão tiramos o valor de VSW. Com o valor de VSW calculamos então a área de aço necessária para que os estribos atendam aí a essa parcela de cisalhamento VSW. Né. Então, calculada aquela área de estribos, aquela área total de estribos por metro de comprimento de viga, né, ASW sobre S, é uma área calculada. Só que essa área calculada nem sempre ela é possível de ser considerada assim, porque na realidade, na prática, nós consideramos estribos com bitolas comerciais, né, que variam de 5 mm até 40 mm. Então, a área efetiva, que seria a área real utilizada no projeto, teria que ser aproximadamente igual ao valor da área calculada, né? Dificilmente seria a área exata, a área calculada exata, né? Então, por exemplo, se calculássemos lá uma área de estribos ASW sobre S de 15 centímetros quadrados, 15 centímetros quadrados seria, procurando aqui nessa tabela, né, poderíamos aí considerar uma área um pouco maior, 16, já que não tem área de 15. Né, então 16 centímetros quadrados seria a área efetiva, né, que seria dada por estribos de 10 milímetros de diâmetro, né, a cada 10 centímetros de espaçamento. Então, se no projeto considerarmos estribos de 10 milímetros a cada 10 centímetros,
vamos satisfazer uma área de 16 centímetros quadrados, que seria uma área aproximadamente um pouco maior que a área calculada, se fosse de 15, né? Então usamos essa tabela aqui para definir a área efetiva dos estribos, ok? Aqui temos que a norma NBR 6118, ela define uma armadura mínima, né? Uma taxa de armadura mínima que não deve ser, a taxa de armadura real não pode ser menor que a taxa de armadura mínima. O que é a taxa de armadura, como vimos há pouco? É a área da armadura total dividido pela área de concreto, né? Como a área de concreto aqui é ao longo do comprimento da viga, nós multiplicamos a largura por S. S seria 1 metro ao longo do comprimento, né? Então a área da armadura por metro de comprimento dividido pela área da viga em 1 metro de comprimento, uma área longitudinal, na verdade, né? Não uma seção transversal, mas sim uma seção longitudinal de 1 metro de comprimento. Então essa seria a taxa da armadura, né? Então a taxa da armadura ela não pode ser menor que a taxa mínima, que é considerada conforme essa expressão aqui, ó, 20% do FCTM, que é a resistência de tração do concreto, né? A resistência máxima à tração do concreto, dividido pela tensão, ou a resistência, ou a tensão de escoamento do aço, FYWK, né? Que para o aço CA50 seria 500 megapascais. Então, considerando aqui o FCK, já que o FCTM é função do FCK, né? A resistência à tração do concreto é função do FCK, seria 30% do FCK elevado a 2/3, né? Então, para um FCK de 20, a taxa de armadura mínima seria de 0,09. Para um FCK de 25 megapascais, a taxa de armadura seria de 0,1. Para um FCK de 30, a taxa de armadura seria de 0,12, né? Então teríamos aí que a área mínima de aço efetiva seria dada pela taxa de armadura mínima, né, ρSW mínimo, que multiplica a largura BW da viga, né? Essa seria a armadura mínima para os estribos. Então, no caso de se calcular, de você determinar uma área de estribos, né, você vai verificar se essa área de estribos não é menor que a área mínima definida pela norma 6118, que é calculada dessa forma aqui, né? A taxa mínima vezes a largura da viga. A largura da viga seria o BW, né? Como as longarinas também estão sujeitas a cargas cíclicas, nós temos que verificar se elas atenderiam aqui a fadiga, né? A fadiga seria uma falha causada por cargas cíclicas, ou cargas que se repetem ao longo da vida útil da estrutura, né? Como no caso de pontes, essas cargas podem se repetir até milhões de vezes ao longo de toda a sua vida útil. Existe a chance ou a possibilidade de a estrutura sofrer fadiga, né, do material. Então nós verificamos os estribos também verificamos se não existe a possibilidade de ocorrer fadiga no material dos estribos, né? E essa fadiga seria verificada por essa expressão aqui de baixo, ó. A diferença entre as tensões de tração na armadura, a tensão máxima e a tensão mínima, para esforços de serviço, né, não pode ser superior à tensão limite de fadiga, delta FSD, que é definida por essa tabela aqui, ó, né, conforme a gente viu na última aula. Então, para estribos, o valor da tensão limite de fadiga seria de 85 megapascais. Seria nessa linha aqui para estribos, né? Então, se a diferença entre as tensões causadas por cargas de serviço, né? As cargas de serviço seriam a força cortante de serviço, que seria a soma da força cortante devido às cargas permanentes, mais a metade da força de cortante devido à carga acidental máxima, né? Então a tensão causada pela força cortante de serviço menos a tensão causada pela força de cortante mínima,
E consideraria aqui a soma também da força devida à carga, a força de cisalhamento devido à carga permanente, mais a metade da força de cisalhamento devido à carga acidental mínima, né? Esses valores de VQ máximo e mínimo são tirados da envoltória da viga, ok? Então a diferença entre as tensões para a força de cisalhamento de serviço e a força de cisalhamento mínima, né, a diferença entre essas duas tensões aqui, ela não pode ser superior aos 85 megapascais, que seria a tensão limite de fadiga. Se essa diferença entre as tensões máxima e mínima for maior que a tensão limite de fadiga, nós majoramos a área dos estribos, né, conforme essa relação entre W sigma SW e WFSD, né? Isso aqui vai majorar a área de estribos calculada, ou a área de estribos efetiva, melhor dizendo, né? Majoramos a área de estribos efetiva e recalculamos, fazemos uma nova verificação, né? Se persistir ainda que o delta sigma SW é maior que o delta FSD, majoramos novamente, até que essa verificação seja satisfeita, né? Quando essa verificação for satisfeita, nós aí definimos garantimos, né, que a área de estribos não vai ter o risco de sofrer fadiga. Ok? Então essa seria a parte teórica do assunto, né? Eu quero agora resolver esse problema com vocês, né? Ou com você, aluno que ficou aí me ouvindo. Tá tudo bem? Você consegue me ouvir? Você quer se manifestar ou tem alguma pergunta, alguma dúvida? Pode usar o chat também se não quiser falar, né? Bem, aqui temos uma viga biapoiada, né, sujeita a tensões de cisalhamento, sujeita a uma carga permanente, né? E é a mesma viga que a gente considerou na última aula, né? Temos aqui uma carga permanente e também temos uma carga acidental, né? Um trem tipo longitudinal aplicado sobre essa viga, né? Então aqui temos aí o diagrama envoltório da viga para forças cortantes, né? Temos aqui a força cortante máxima, seria 345,8, e a força cortante mínima, 77,2, né? Só que no F2, onde foi feito esse diagrama, essa força máxima de cisalhamento, a força mínima de cisalhamento é a soma da força devido à carga permanente mais a força de cisalhamento devido à carga acidental, é a soma dos dois, né? Esse diagrama tracejado seria a força de cisalhamento devido à carga permanente, ok? Então, para esse diagrama, diagrama aí, com esses valores de forças cortantes, nós vamos fazer o dimensionamento dos estribos, ok? Então, vamos fazer as duas verificações, né? Vamos considerar aqui a seção onde existem os maiores valores de esforços cortantes, que seria a seção próxima dos apoios aqui, né? Do lado do vão central da viga, né? Vamos dimensionar os estribos aqui para essa força de cisalhamento máxima, né? Na seção aqui próxima ao apoio. Então vamos fazer uso aqui do nosso de um papel aqui, vamos resolver o problema, né? Então vamos começar aqui definindo o valor da força cortante de cálculo, né? O VSD. O VSD vai ser uma ponderação entre a força de cisalhamento devido às cargas permanentes, né? Mais um coeficiente de majoração aqui das forças de cisalhamento devido às cargas acidentais, considerando aqui o valor máximo, né? Já que estamos fazendo o dimensionamento para o estado limite último, né? Vamos considerar aqui a força máxima, a carga máxima sobre a viga. Mas o VQ máximo, aliás, vamos voltar ali na envoltória, né? A força de cisalhamento, o maior valor de força de cisalhamento aqui é 345,8, né? Esses 345,8
seria a soma, né, da força de cisalhamento devido à carga acidental mais a força de cisalhamento devido à carga, aliás, a força de cisalhamento devido à carga permanente mais a força de cisalhamento devido à carga acidental máxima, né? A soma desses dois esforços aqui dá aquele valor máximo ali no F2, né, que é o programa que a gente tem usado aí para determinar a envoltória da viga, né? O VG, de acordo com o diagrama de forças cortantes aqui, é igual a 120, que seria essa linha tracejada, né? É o diagrama de forças cortantes devido à carga permanente. Então, para achar o VQ máximo aqui, ó, nós vamos, o VQ máximo, né, que é a força de cisalhamento devido à carga acidental, nós vamos isolar aqui nessa equação, né, vamos isolá-lo aqui no lado esquerdo, vai ficar 345,8 menos, deixa eu escrever aqui, 345,8 menos o VG, né? Mas o VG lá é 200, né? Conforme a gente viu, é 200 kN, né? Força de cisalhamento, menos 200. Então, o VQ máximo vai ser igual a 225, né? Oh, desculpe. Eu não sei por que eu consigo dizendo. Na verdade é 120, né? É 120 aqui, não 200. É 120. 120 kN. Então aqui é 120. Então 345,8 menos 120 vai dar aí 225,8, né? Que seria a força de cisalhamento devido à carga acidental. Ok? Então, a força de cisalhamento de cálculo seria 1,3 vezes 120, que é a força de cisalhamento devido à carga permanente, né? A gente considerou lá, né? Pegamos lá da envoltória, né? 120 aqui, esse valor, né? Mais 1,4 vezes a força de cisalhamento devido à carga acidental máxima, aí, que é 225,8. Fazendo as contas aí, vamos obter aí para a força de cálculo de cisalhamento o valor de 472,12 kN. Ok? Então esse é o valor que a gente vai considerar aqui para o dimensionamento dos estribos, né? A força de cisalhamento de cálculo. Então a primeira parte da análise aí seria a verificação das diagonais comprimidas de concreto, né? Então, a primeira parte aqui é a verificação da diagonal comprimida de concreto. Verificação da diagonal comprimida de concreto. Essa verificação se faz pela seguinte expressão, né? A força de cisalhamento de cálculo, ela não pode ser maior, né? Ela tem que ser no máximo igual, menor ou igual, né? A resistência VRD2, que considera aí a tensão de compressão do concreto, né? Das diagonais comprimidas. O que é o VRD2? É 0,27, que multiplica alfa V2 vezes a tensão de cálculo do concreto, FCD, vezes a área da seção transversal, que é BW vezes D. O que é o BW? É a largura da viga aqui, que no caso é de 40 centímetros, né? Essa largura aqui da viga. Largura BW. O FCD seria o FCK dividido por 1,4, né? Considerando que o FCK do concreto aí é de 25 MPa, né? Então seria 25 dividido por 1,4, né? Que dá
17,86 megapascais. O alfa V2, conforme a gente viu há pouco, o alfa V2, conforme a gente viu há pouco, é 1 menos o FCK dividido por 250. Né? Então temos 1 menos o 25 dividido por 250. É um número adimensional, porque esse 250 seria a tensão de escoamento do aço, né? 250 megapascais. Então daria aí megapascal por megapascal, nós teríamos aí um número adimensional. Seria isso aqui dá 0,1, né? 1 menos 0,1 daria 0,9. Então o VRD2 seria igual a 0,27, substituindo os valores agora na fórmula lá, né? Vezes 0,1 vezes o FCD, que seria 17,86, né? Megapascais, vezes o BW em metros aqui, né? Já que estamos trabalhando com megapascais. O BW seria 40 centímetros, que seria 0,4 metros, vezes a altura útil da viga. Nós na aula passada consideramos a altura útil, consideramos ela de 73 centímetros, né? Então vamos considerar aqui em metros, 0,73 metros. Então fazendo as contas aí, vamos obter o seguinte valor: 1,267. Já que estamos trabalhando com megapascal multiplicando por metro quadrado, né, nós vamos ter aí a unidade meganewton, né? 1,267 meganewtons, que é a mesma coisa que 1.267 kilonewtons. Então a verificação, o VSD que calculamos lá, não pode ser maior, no máximo tem que ser igual, né, ao VRD2. O VSD nós calculamos, deu o valor de 472, né, 0,12 kilonewtons. E o VRD2 aqui deu 1.267. Então, atende, né? As diagonais de concreto atendem aí ao esforço máximo que vai haver aí devido à força cortante, né? Então atende. Essa verificação atende ao esforço que a viga está submetida, né? Ok? Então essa é a primeira parte da nossa análise, né? Verificação das diagonais comprimidas do concreto. Agora vamos para a segunda parte, que seria o dimensionamento dos próprios estribos, né? Na segunda parte, vamos aí fazer o dimensionamento dos estribos. Alguma dúvida aí, colega? Você está prestando atenção? Está me acompanhando? Gostaria de ter a sua participação aí, senão eu vou achar que não tem ninguém me ouvindo aqui. Não quer se manifestar? Então tudo bem. Continuando aqui. Dimensionando os estribos, nós vamos aqui determinar a área ASW sobre S, né? Que é uma área de estribos ao longo de 1 metro de comprimento da viga. Seria igual ao VSW dividido por 0,9, que multiplica FYD vezes a altura útil, né? Voltando lá na fórmula que a gente viu, né? Aqui para determinar a área dos estribos, né? VSW dividido por 0,9 vezes o FYD vezes a altura útil, né? É exatamente o que a gente está considerando, né? O FYD
para o CA50 seria em megapascais, né? 500 megapascais dividido por 1,15, né? Dividido por 1,15 dá 434,78 megapascais, que seria a mesma coisa que 43,478 kN por centímetro quadrado. Ok? A altura útil, vamos considerar a altura útil aqui em metros também, né? A unidade que a gente vai considerar aqui na área dos estribos seria centímetro quadrado por metro, né? Então nós vamos considerar aqui o VSW em kN, né? O FYD em kN por centímetro quadrado e o D em metros, né? Daí obteríamos essa unidade aqui em centímetros quadrados por metro. Ok, qual seria o valor de VSW? Nós temos que a força de cálculo, VSD, ela é equilibrada pela resistência do concreto ao cisalhamento, né? Mais a resistência dos próprios estribos. Porque os estribos e o concreto trabalham como estão solidários, né? Existe a contribuição da aderência do concreto na armadura dos estribos, né? Isso é considerado aqui nesse termo VC, ok? Então nós não consideramos somente a força de cálculo aqui, consideramos somente a parcela resistida pelos estribos, VSW. O que seria essa resistência do concreto, né? Esse VC seria dada por essa expressão aqui, VCO, que é igual, voltando lá no slide da teoria que a gente viu há pouco, né? A 60%, 0,6, vezes o FCTD, vezes o BW, que é a largura da viga, vezes a altura útil D, né? O FCTD é igual a 0,15 vezes o FCK elevado a 2/3, né? Que é a resistência de aderência entre o concreto e a armadura, né? Então vamos calcular aqui o valor de FCTD. Seria 0,15, que multiplica o FCK do concreto, que para o nosso problema é 25 megapascais, né? megapascais elevado a 2/3. Então o FCTD aqui vai dar o valor de 1,282 megapascais. Jogando aqui na fórmula do VCO, né? VCO então seria igual a 0,6, que multiplica 1,282, que multiplica o BW aqui em metros, 0,4, né? A largura da viga, vezes a altura útil em metros também, 0,73. Vamos ter aí que o VCO seria igual a 0,22 meganewtons, né? Aqui estamos multiplicando aqui um valor em megapascais, ó, por metro quadrado, resulta aqui em um valor de força em meganewtons, que é igual a 220 kilonewtons, né? Então o VSW, agora vamos considerar esse valor aqui nesse equilíbrio aqui de cima, né? O VSW seria o VSD menos a parcela resistida pelo concreto, né? Então o VSW é o VSD que calculamos há pouco, né? Que é de 472,12 kN, né? .472,12 esse valor aqui, né?
consideramos aqui, menos o VC calculado agora, né? 220 kN. Então, o VSW, né? Vamos transcrever aqui embaixo. O VSW seria 472 menos 220, que resulta aí resultaria no valor de 252,12 kN. Né? É esse valor aqui de força cortante que vai fazer o dimensionamento da área dos estribos. Né? Então, voltando lá na fórmula inicial, né, desse item, ASW sobre S, né? ASW sobre S é igual ao VSW, que é 252,12 kN, dividido por 0,9 vezes o FYD em kN por centímetro quadrado, 43,478, vezes a altura útil, né, em metros, que é 0,73. Tá? Então, substituindo os valores lá na fórmula, fazendo o cálculo, nós vamos obter o valor de 8,83 centímetros quadrados por metro, né? Que seria a área calculada dos estribos ao longo de 1 metro de comprimento da viga naquela região da viga, ali próximo dos apoios. Né? Então, com esse valor calculado, vamos na tabela para determinar a área efetiva, a tabela de estribos, de área de estribos, né? Para determinar aí a área de estribos efetiva, né? Seria essa tabela aqui, ó. Então, 8,83 corresponderia aí a um valor de, por exemplo, estribos de 10 milímetros, né? A cada 18 centímetros. O valor mais próximo aqui é 8,89, tá vendo? 8,83 estaria mais próximo de 8,89, né? Que corresponderia a φ de 10 a cada 18, né? Então a área efetiva aí dos estribos, a área efetiva seria igual a 8,89, né, centímetros quadrados. Essa área aqui, né, 8,89, que corresponderia a um estribo de 2 ramos, né, com 10 milímetros de diâmetro a cada 18 centímetros. Essa seria a armadura transversal definida para o projeto, né, da viga. Ok? Então fizemos as duas verificações, né? Verificação dos bandos comprimidos de concreto e depois o próprio dimensionamento dos estribos para aquela força de cisalhamento máximo na viga, né? Alguma pergunta aí? Hein, ô 82, Ion, Ive, hein? Não sei nem o seu nome aqui, você não colocou nem o seu nome. Não sei nem quem você é aqui. Não participa. Se tiver alguma dúvida, por favor, se manifeste, ok? A última parte da análise aqui seria a verificação à fadiga, né? Vamos fazer aqui agora a verificação à fadiga. Terceira parte aqui, a verificação à fadiga. Na verificação à fadiga, nós temos que
garantir que a diferença entre as tensões no estribo para cargas de serviço seja menor que que a tensão limite de fadiga, né? Então a diferença entre as tensões nos estribos, o delta sigma SW, que é sigma SW máximo menos sigma SW mínimo, né? Essa diferença tem que ser menor ou no máximo igual ao delta FSD, que é a tensão limite de fadiga definida pela tabela da norma NBR 6118 para esforços de fadiga, né, que é essa tabela aqui. Deixa eu mostrar a tabela. Essa tabela, né? Para os estribos, essa tensão limite de fadiga é de 85 megapascais, né? Então, 85 megapascais. Ok? Então vamos calcular aí a tensão sigma SW para a força de cisalhamento máxima e a força de cisalhamento mínima, né? Causada por cargas de serviço, né? O que é a força de cisalhamento? O que causa a tensão de cisalhamento máxima na armadura? É a força de cisalhamento de serviço, né? Que é a força de cisalhamento devido à carga permanente mais a metade da força de cisalhamento devido à carga acidental máxima. Essa é a mesma força que a gente considerou para dimensionar os estribos há pouco, né? Já a tensão de cisalhamento mínima nos estribos vai ser causada por uma força de cisalhamento mínima, que considera a soma da força de cisalhamento devido à carga permanente mais a metade da força de cisalhamento devido à carga acidental mínima, retirada da envoltória, né? Essa força de cisalhamento devido à carga acidental mínima é aquele valor da envoltória. Vamos lá na envoltória, vamos voltar na envoltória aqui. A envoltória do problema mostra que o cisalhamento mínimo aqui na seção de cisalhamento máximo, né, é 77,2, né? Então seria 77,2 kN menos os 120, né? Que é a força de cisalhamento devido à carga acidental. Já aqui, esse esforço aqui, ó, é a soma, né, da força de cisalhamento devido à carga permanente mais a força de cisalhamento devido à carga acidental, né? Se esse valor já é a soma, então para pegar a força de cisalhamento devido à carga acidental, vamos fazer a diferença, né, entre aquele valor da envoltória menos o valor da carga permanente. Então, fazendo as contas aí, vai dar um valor negativo, dá menos 42,8 kN. Então a força mínima aqui seria 120 menos metade, né, de menos 42,8. Portanto, V mínimo resulta aí 98,6 kN, né? Então essa seria a força de cisalhamento mínima, que a gente vai considerar aqui na análise da fadiga, né? E a força de serviço seria a força de cisalhamento devido à carga permanente, que é 120, mais a metade da força de cisalhamento devido à carga acidental máxima, que a gente considerou há pouco, né? Consideramos há pouco a força de cisalhamento devido à carga acidental. Consideramos a força de 225,8, né? Então vamos considerar aqui também 225,8. Fazendo as contas aí, a força de serviço vai resultar em valor de 232
kN. Então essas são as forças que vão causar aí a tensão máxima e a tensão mínima, aqui, cuja diferença não pode ser maior que 85 megapascais, né? Então vamos calcular as tensões. Primeira máxima, o sigma SW máximo, de acordo com a expressão que a gente viu, vai ser a força de serviço, né? Força de isolamento de serviço, menos a metade da contribuição do concreto nos esforços nos banzos verticais tracionados, né? Dividido por a SW sobre S vezes 0,9 vezes a altura útil, né? De onde veio essa fórmula aqui? Só para a gente... Eu coloquei aqui um roteiro, né, de cálculo para fazer análise da fadiga. Então a tensão máxima no aço vai ser dada por essa expressão aqui, que é a que a gente acabou de usar, né? A força de cisalhamento de serviço menos metade do VCO, que é a contribuição do concreto no esforço de tração nos bandos verticais, né? Dividido pelo ASW sobre S, que é a armadura efetiva, né? Vezes 0,9 vezes a altura útil, que é a expressão que a gente está considerando agora, né? O VCO já calculamos, né? O VCO tinha dado o valor de 220 kN aqui, né? Então vamos manter o mesmo valor, vamos usar o mesmo valor. Então, força de serviço 232,9 kN, né? Menos 0,5 vezes VCO, que é 220. Tudo isso dividido pela área de aço efetiva que a gente acabou de determinar, né? Que é de 8,89 centímetros quadrados. Aqui, ó. Vamos colocar essa área na mesma unidade, 8,89 centímetros quadrados por metro, né? Vezes 0,9 vezes a altura útil em metros, 0,73. Se você for verificar aqui, a unidade obtida aqui nessa expressão vai ser kN por centímetro quadrado, né? Olha, o metro aqui cancela com esse metro aqui, né? Sobra embaixo aqui centímetro quadrado. Em cima você tem o numerador em kilonewtons, né? Kilonewton menos kilonewton é kilonewton, então fica kN por centímetro quadrado. O sigma SW máximo, né, vai ser igual então ao valor de 21,04 kN por centímetro quadrado. Para transformar para megapascais, vamos multiplicar por 10, né? Vai ficar 210,4 megapascais. Agora o sigma SW mínimo vai ser igual a força de deslizamento devido à carga acidental mínima, né? Menos 0,5 de VCO dividido pela área efetiva, né? A SW sobre S vezes 0,9 vezes D. Substituindo os valores agora, V mínimo aqui deu 98,6, né? 98,6 menos 0,5 vezes VCO, que é 220, dividido por ASW sobre S, que seriam os 8,89 centímetros quadrados por metro, né? Vezes 0,9 vezes a altura útil, 0,73 metros. Então, a tensão sigma SW mínima, que é causada pelos esforços mínimos, né, na envoltória, vai dar aí o valor de
menos 1,95 kN por metro por centímetro quadrado. Deu um valor negativo. O que quer dizer isso? Tensão negativa tem um significado na resistência dos materiais. Tensões negativas são tensões de compressão, né? Os banzos verticais são banzos tracionados. Então, quando acontece de a tensão resultar num valor negativo, nós consideramos que a tensão aí nunca seja de compressão, né? Então vamos aí considerar o valor nulo, o valor zero, né? Então o sigma SW mínimo vai ser igual a zero, porque não existe aí compressão nos estribos, ok? Então temos o valor máximo de 210 e o valor mínimo de zero, né? Por que consideramos igual a zero? Porque os estribos não são comprimidos, não vamos considerar, não consideramos, né? Não vamos considerar compressão nos estribos. Então, por isso a gente não considera o valor negativo. A diferença entre as duas tensões é o delta sigma SW, né? É a diferença entre o máximo, o valor máximo, e o valor mínimo. Então, colocando aqui os valores, é 210,4 menos zero, né? Portanto, delta sigma SW resulta no valor de 210,4 megapascais. Comparando com a tensão limite de fadiga, delta FSD, que é de 85 megapascais, nós concluímos que é uma tensão maior, né? Bem maior. Então não atende, porque a verificação, para ser satisfeita, a diferença tem que ser menor, né? E na nossa análise aqui deu maior, então não atende. O que a gente tem que fazer então, né? Conforme o roteiro que a gente apresentou aqui, se a diferença das tensões for maior que a tensão limite fadiga, né, aumenta-se a armadura na seguinte razão aqui. Vamos dividir o delta sigma SW pelo delta FCD, né? E essa divisão vai ser um número maior que 1, né? Vai majorar aí a armadura efetiva que a gente considerou no dimensionamento, né? Vamos obter então uma armadura nova, né? Se essa armadura nova não satisfizer novamente essa condição, nós majoramos novamente até que ela atenda, né? Até que ela atenda. Vou continuar fazendo novas verificações até que a condição aqui seja satisfeita. Então agora vamos majorar a armadura, né? Vamos será aqui uma armadura nova, majorada. Então ASW sobre S, uma armadura nova, né? Vamos majorar a armadura anterior. Aqui, a armadura nova vai ser o delta sigma SW dividido pelo delta FSB vezes a armadura que nós calculamos há pouco, né? De 8,89, né? Centímetros quadrados por metro. Então, colocando os valores, 210,4, né, que é o delta sigma SW, 210,4, dividido pelo delta FCD, que é de 85, isso aí vezes a armadura que foi definida há pouco, né, 8,85, desculpe, é 8,89 centímetros quadrados por metro. Então, a armadura nova vai ser de 22,9 centímetros quadrados por metro. Vamos voltar na tabela de área, né, para estribos. Tabela de área para estribos aqui, né? A área que mais se aproxima dessa área calculada aí é uma área de de 10 a cada 7, ó, né?
22,9. É exatamente a mesma área, né? 22,9. Φ de 10 a cada 7 centímetros. Φ de 10 a cada 7 centímetros. 22,9. Então vamos fazer uma verificação para essa área, né? Para essa nova área efetiva. Vamos recalcular aí as tensões. As forças devido às cargas de serviço não vão mudar de valor, vão continuar sendo as mesmas, tá? Só vamos recalcular ali as tensões do aço, né? Para essa nova área. Deixa eu aqui voltar lá para o nosso roteiro. Aí, nosso roteiro aqui, ó. Então, vamos considerar os mesmos esforços de cisalhamento para cálculo das tensões. O que vai mudar aqui somente a área SW sobre S, né? Tanto para a tensão máxima como para a tensão mínima. Então, sigma SW máximo vai ser a força de serviço, que é a mesma, né? Menos 0,5 CO. São os mesmos valores. 232,9 menos metade de 220 dividido pela área, nova área agora, que seria de 22,9 centímetros quadrados por metro, vezes 0,9 vezes a altura útil, que também não muda, 0,73 metros. Isso aqui dá uma tensão de 81,7 megapascais. Já convertendo para megapascais, né? A tensão mínima tinha dado negativa, né? E vai continuar dando negativa, porque a diferença aqui no numerador foi a razão do valor ter dado negativo, né? Então vai continuar dando negativo, mesmo que se altere aqui a área de aço, né? Então vai continuar considerando igual a zero de novo, porque o estribo não sofre compressão. Então a diferença das tensões vai resultar aí, que é a diferença entre o máximo e o mínimo, né? 81,7 megapascais. Essa tensão deu bem menor, né? E agora ela satisfaz aqui a condição, né? A tensão limite de fadiga de 85 megapascais é maior, né, que a tensão, que a diferença das tensões dos estribos, né? Portanto, agora atende, né, para essa nova armadura, é atendido aí a condição da fadiga, né? Então a armadura que a gente vai definir no projeto da viga, do estribo, né, armadura transversal, teria que satisfazer essa condição. Teria uma área, né, de 22,9 centímetros quadrados por metro, ou seja, nós vamos usar aqui estribos de 10 milímetros a cada 7 centímetros de espaçamento. Ok? Então seria essa aí a análise, né, do dimensionamento dos estribos e da verificação à fadiga desses mesmos estribos para a longarina da ponte. Eu estou gravando a aula, vou colocar essa gravação lá no ambiente do AVA, para vocês poderem acessar depois, tá ok? Alguma pergunta aí? Bom, então dou por encerrada a aula, né? Vou colocar essa gravação lá no ambiente do AVA, né? Vocês poderiam, o pessoal futuramente também vai poder acessar aí, o pessoal que não assistiu a aula, ok? Então, ficamos por aqui, até a próxima, tenham um bom dia, uma boa semana. Até segunda-feira que vem.